Those nights that kiss away, no cara, no ni se ni cara, no si no so ne sa no no na ka, me con you wa, de laste tum 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 tum. Minasan, konnichiwa. Meu nome é Vinícius e tô trazendo aqui pra vocês o primeiro vídeo da semana Demon Slayer. E essa semana é uma semana especial focada nos mangás de Demon Slayer, a qual eles foram lançados em março. Porém, eu só consegui comprar agora porque devido a todo esse negócio da pandemia, da quarentena, então as bancas aqui da cidade estavam tudo fechado. A loja que eu também compro também tava fechada, então, né, aí complicou tudo. Aí agora, quando começou a voltar as coisas, aí veio tudo de uma vez. Veio a edição 1 e a edição 2, aí depois já veio a 3, depois já veio a 4 e a 5. Aproveitando que tem todas as edições nos vídeos de unboxing aqui do canal. Então tá aparecendo no cardzinho aí pra poder vocês darem uma olhadinha. A história com Demon Slayer, antes da gente começar aqui a análise da primeira edição, é a seguinte. Eu conheci de início o anime. E eu conheci justamente ano passado, quando estreou, no mesmo tempo da estreia, eu já tinha começado a assistir. Sendo que assim, na época eu namorava. E era esse meu namorado, que agora no caso é ex, que ele sempre procurava animes pra poder a gente assistir. A gente nunca sabia qual era o nome, nunca sabia qual era a temática da história. A gente só via lá no aplicativo os lançamentos e dizia, esse aqui parece interessante. E a gente começava a assistir. E foi assim com Demon Slayer. E nisso eu acho que eu creio que eu assisti por volta de uns 10 episódios mais ou menos com ele. Tipo, toda semana a gente assistia. Então eu descobri que eu levei um chifre. E aí eu acabei que ainda fui trouxa, ainda fiquei 5 meses junto com ele. Mas aí depois eu terminei. Demon Slayer também é uma história de relacionamento. Então eu parei. Naquele episódio que a gente tinha parado, que eu acho que era o episódio 10, eu não tinha mais assistido. Parei total de assistir. E quando foi esse ano, eu tava com o objetivo de assistir antes mesmo da quarentena. Sendo que aí eu ainda não tava bem o suficiente pra voltar a fazer isso. Porque, tipo, era algo nosso, sabe? Era algo que a gente sempre fazia. E eu ainda tava abalado, até porque foi quase 2 anos de relacionamento sério. Então, quando foi agora, nessa quarentena, foi que eu cheguei pro meu melhor amigo Saulo. Eu peguei e disse, Saulo, me diz como é o nome daquele anime dos espadachim, que tem o Zone lá, que eles têm que matar, que eu me esqueci o nome. Ele me falou. Maratonei em 4 dias, assisti a primeira temporada completa em 4 dias. Quando eu vi que na loja aqui chegou o mangá, é o momento da falência, né? É o momento da falência, pode ter certeza, porque eu não vou aguentar e eu vou colecionar. E aqui estou eu trazendo a semana Demon Slayer. E hoje começamos aqui com a edição número 1, que tem essa capa aqui belíssima. E lembrando que os mangás, isso aqui é uma sobrecapa. Isso aqui é só uma capa por cima da capa. Que aí, no caso, essa daqui é a capa. E tem esse outro lado aqui que eu acho chiquérrimo. Gente, é sério, eu acho muito fino isso aqui. E sem contar também que ainda vem com um marca-página. O capricho da Dona Panini é aquela linhagem milhões, né? Mas então, hoje a análise é sobre essa edição 1, mas algo que eu ainda não tinha pedido, mas eu vou pedir aqui agora. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, também deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Compartilhe aí para os seus amigos que gostam de mangás, que gostam de animes, que conhecem Demon Slayer, os que não conhecem também, para poder eles conhecerem, porque é sério, gente, é uma coisa que eu digo com toda convicção. Vale muito, muito a pena vocês conhecerem Demon Slayer. Tanto o mangá como o anime, óbvio. Vamos lá, a história já começa com Tanjiro, que no caso é o personagem principal, a qual ele vai sair para poder vender carvão, porque ele e a família sobrevivem da venda de carvão. E nisso, mesmo com a nevasca, ele ainda de todo jeito quer ir vender o carvão, não importa a questão da nevasca, porque ele quer conseguir uma renda a mais, porque as festividades estão chegando e ele quer que a família inteira dele coma sem preocupação e comer até ficar de barriga cheia, até ficar estufado. E Tanjiro é aquele garoto que ele é muito requisitado ali no vilarejo que ele mora. Tipo, ele é uma pessoa muito querida e uma pessoa que sempre
Sabe aquela pessoa que, tipo, faz o bem sem olhar a quem? Pronto, Tanjiro é essa pessoa. E ele ajuda todo mundo, e todo mundo compra carvão a ele, e ele se dá bem com todo mundo do vilarejo. Sendo que aí vai passando um tempinho, então começa a anoitecer, e isso ele está voltando, tá saindo do vilarejo para poder ir para casa dele, que é um pouco mais afastada. Sendo que aí o avô dele pega e diz, olha, vem pra cá, dorme aqui em casa, porque já tá anoitecendo, é perigoso por causa dos Onis. O que são Onis? Onis são ogros, demônios que basicamente sobrevivem por causa de carne humana. Então eles sempre saem à noite para poder caçar humanos, para poder comer e não morrer, né? Não morrer de fome. E por que eles só saem à noite? Porque de dia eles morrem, vira cinza, não existe mais. O avô contando as histórias dos Oni e ele tipo meio, beleza, fingindo que acredita, mas ele não acreditava muito naquilo. Então, quando é no outro dia, quando de repente a família tá simplesmente inteiramente morta. Tá todo mundo morto, a mãe e todos os irmãos, porque o pai dele já não estava mais entre eles. Então, eles estavam todos mortos, exceto sua irmãzinha Nezuko, que no caso ela ainda estava com o corpo quente. Então ele pegou o corpo dela, vamos levar para a cidade para poder levar para o médico para poder ver como é que tá a situação. Sendo que aí no meio do caminho ela começa a se mexer, começa a dar uns catrancos lá e eles acabam caindo. Nisso, quando ele cai, ele percebe que Nezuko virou um Oni. Então nisso aí ele já começou a acreditar na questão dos Onis. E Nezuko ia atacar ele, porém ele conseguiu conter Nezuko. O corpo de Nezuko cresce para poder atacar ele, mas ainda não consegue. E a gente vê também que Nezuko tá com aquela compaixão de tipo, ela precisa daquilo por ela agora ser um Oni, porém ela não faz porque ela ainda sabe que aquilo é o irmão dela. É como se ela não tivesse perdido completamente a consciência. Isso aparece um espadachim misterioso que ele ia matar Nezuko, porém, né, Tanjiro, claro que não é louco, ele pegou, foi e puxou a irmã de lá, porque não ia matar. Eu só sei que, ó, é um cabaré tão grande desse cara com Tanjiro, esse cara dizendo, é um Oni, tem que matar, e Tanjiro dizendo, não, ela é minha irmã, ela nunca ia matar um humano. Como você sabe que ela não vai matar um humano se é a dieta dela, o que ela precisa se alimentar para sobreviver é carne humana? Eu só sei que conversa vai, conversa vem, ele pegou Nezuko, e no caso ia matar Nezuko, então Tanjiro se virou lá no Jiraiya, não mexa com minha irmã. Não se mete com criança não! Vagabunda! E eu só sei que briga vai, briga vem, então esse espadachim acabou desacordando Tanjiro. Nisso, quando ele soltou Nezuko, que Nezuko estava se aproximando de Tanjiro, ele estava ciente que Nezuko iria devorar Tanjiro, sendo que Nezuko, na verdade, o protegeu. Ficou fazendo retaguarda para poder proteger Tanjiro. Então nisso a gente já pôde tirar com completa certeza que Nezuko ainda está consciente, mesmo tendo virado um Oni. Quando Tanjiro finalmente acorda, então o espadachim fez uma mordaça para poder colocar em Nezuko, uma mordaça de bambu. E nisso ele avisa a Tanjiro que ele falou com um mentor chamado Urokodaki-san, enviou uma carta explicando o acontecido e que era para ele ir ao encontro de Urokodaki-san para poder fazer um treinamento. Tanjiro pega um cestinho lá feito com palha de bambu, essas coisas, dá uma reforçada, e nisso, do mesmo jeito que Nezuko conseguiu crescer, Nezuko também conseguiu encolher um pouco, e nisso ela coube no cestinho de bambu, que é para poder ela não levar a luz do sol, porque senão ela não aguenta, ela falece, né? E nisso Tanjiro vai levando ela nas costas, até que eles acaba anoitecendo, eles encontram uma casa, e nessa casa tem um Oni que tá matando e tá comendo as pessoas. Aí fica aquele negócio tipo meio assim, porque é a primeira vez que Tanjiro tá vendo aquilo, mas aí acabam que conseguem matar o Oni, né? O Oni na verdade acaba morrendo por causa do sol que começa a surgir, e nisso aparece o senhor Urokodaki-san, que no caso ele leva Tanjiro, e Tanjiro precisa passar primeiro por um teste para poder ele começar o treinamento.
E nisso Tanjiro consegue passar pelo teste, se esculacha todinho, coitado, mas ele consegue passar. Só um aviso em forma de fotografia é que eu estou falando basicamente tudo sobre a história, sendo que de uma forma resumida, porque se eu contar exatamente tudo nos mesmos detalhes, além do vídeo ficar enorme, também vai perder um pouco a graça. Então é por isso que eu aconselho vocês a assistirem o anime e a lerem o mangá, porque é sério, é muito incrível e vocês não vão se arrepender. Começa o treinamento de Tanjiro e também Nezuko adormece. Até agora ninguém sabe o porquê que Nezuko adormece, mas fica adormecida e começa o treinamento de Tanjiro. Passam 6 meses, Tanjiro continua treinando e Nezuko dormindo. Passam-se mais 6 meses, no total 1 ano já. Acabou o treinamento de Tanjiro com o senhor Urokodaki, mas Nezuko continua dormindo. E nisso, depois que acaba o treinamento de Tanjiro, o senhor Urokodaki diz: você tem que cortar essa pedra aqui ao meio. E nisso você vai estar pronto para a seleção final. Quando você vai ver o tamanho da pedra, não é uma pedrinha que você assim leva uma topada, um tijolo. Não, é uma pedra que eu acho que precisa de 4 estantes dessa para poder ser o tamanho da pedra. Então por aí você já tira, né? Tem que cortar. Mesmo ele treinando mais, ele ainda não conseguiu. E nisso se passaram 6 meses tentando cortar essa pedra. E nisso aparece um tal de Sabito. Sabito é um cara lá que tá usando uma máscara de raposa. E nisso ele vai incentivar Tanjiro a cortar a pedra. Mas como é essa forma de incentivo? Você é fraco, você não consegue, você não vai conseguir, você choraminga muito. E você não vai conseguir porque você é fraco. Mas aí no caso Sabito acaba enfrentando Tanjiro e percebe que Tanjiro ainda tem muitos erros para ser corrigido. Então no caso aparece Makumo, uma menina bem pleníssima, bem garota. E nisso ela vai ajudar Tanjiro a corrigir esses erros. Então, no caso, são mais 6 meses de treinamento, sendo que agora com o auxílio de Makumo, que no caso ela tá lá auxiliando Tanjiro, dizendo tudo que ele estava fazendo de certo, mas que precisava corrigir, e tudo que ele estava fazendo errado e desnecessário para as técnicas dele. E nisso, foi passando o tempo, foi aprimorando e se passaram mais 6 meses de treinamento. No total, desde que o Urokodaki começou a treinar ele, foram 2 anos. E nisso, Tanjiro finalmente conseguiu partir a rocha. No caso, 2 anos, 1 ano de treino com o Urokodaki e mais 1 ano para poder cortar essa rocha. Conseguindo cortar a rocha, então Tanjiro vai finalmente para a seleção final, que no caso, a seleção final é em uma montanha. Lembrando também que quando Tanjiro sai para a seleção final, Nezuko continua dormindo. A menina já tá dormindo faz 2 anos. Então Tanjiro chega lá na montanha, que é para poder para poder participar da seleção final. E tipo, tinha várias outras pessoas que também estavam lá para poder participar, creio que mais de 20 pessoas. E essa montanha, do início da montanha até mais ou menos a metade, do pé da montanha até mais ou menos a metade, ela era coberta por glicínias. Glicínias, elas só florescem, são as plantinhas roxas que elas só florescem em certa época do ano. Porém, nessa montanha, ela existe sempre. Por quê? Porque até ali, elas são como se fosse uma barreira, porque os Onis, eles não suportam glicínias. É como se fosse um repelente de Oni, as glicínias. Então, do início, do pé até a metade da montanha é de glicínias. E o resto pra cima é de Oni. E essa é a seleção final. Você tem que sobreviver 7 dias lá onde tá os bichos do capiroto, que é os Oni, né? Já começa, tem Oni pra cá, tem Oni pra lá e vamos passar lá a faca no pescoço e cortar aqui e corta ali e mata os Oni. Até que aparece um Oni que quando você olha assim, você pensa, meu Deus, saiu de Chernobyl? Porque você pensa realmente que ele saiu de Chernobyl, porque tipo, é uma cabeça em volta assim de uns braços, uma linhagem assim bem misteriosa. Aí sendo que ele é cheio de braços, gente, parece uma montanha ambulante de braços. Eu acho que se eu conseguir uma foto, tá aparecendo uma foto aqui pra vocês, porque é sério, gente. Vê se não parece que é de Chernobyl. É de Chernobyl, só pode, que é um Oni fortíssimo, e ele já fica puto da vida quando Tanjiro diz que eles estão na era Taisho, não sei como que fala o nome dessa era, sendo que esse Oni, ele já vem de eras passadas, tipo, eles estão em 1912, 1913, sendo que na verdade esse Oni já vem de 1800 e tanto, então tipo, esse Oni já tá aí, olha, pela máscara que o Urokodaki deu pra Tanjiro pra poder desejar a sorte, pra poder proteger ele.
Então, ele sabia que era um discípulo de Urokodaki. E no caso, Tanjiro seria o 14º discípulo de Urokodaki, que no caso, ele iria devorar. Aí aquele negócio, ele já ficou puto, porque já estava em outra era, já passou muito tempo. E ele se tornou cada vez mais forte porque ele devorou mais de 50 ou foram mais de 40 crianças. Complicado, né, a situação. Terminamos a primeira edição, que no caso fica aquele quesito. Será que Tanjiro irá conseguir derrotar? Como será? O que será que vai acontecer? Isso você só irá saber no vídeo de amanhã. Lembrando também aqui que esses vídeos que eu estou fazendo sobre Demon Slayer é tipo uma versão bem resumida mesmo de todos os acontecimentos do mangá e do anime. Até porque primeiro veio o mangá e depois veio o anime. Mas sendo que depois que saiu o anime foi que esse universo de Demon Slayer estourou. Então, tipo, é o maior sucesso no mundo inteiro. É o maior sucesso no mundo inteiro. Então, tipo, foi graças ao anime também que eu me interessei no mangá. E sério, gente, Demon Slayer é muito igual mesmo. Então, fica aqui minha sugestão. Se você não conhece, conheça. Ainda que você não queira logo ler o mangá, mas assista o anime e depois leia o mangá, porque é sério, gente. É muito maravilhoso mesmo. Mas, se você quer saber o que acontece com o Tanjiro, então já espera aí, porque amanhã nós teremos a análise da segunda edição. Mas então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui e também compartilha aí para os seus amigos otakus, para os seus amigos que gostam de animes, que gostam de mangás, que gostam de Demon Slayer e também os que precisam conhecer, porque essa história é simplesmente incrível. Mas então é isso. Aguardo vocês amanhã às 2 horas aqui com a análise da segunda edição. Mas então é isso. Um beijo pra todos vocês e até amanhã.